Você se lembra desse site? Não, provavelmente não, até porque você tem 14 anos. A internet é algo que está em constante mudança e evolui de uma forma muito drástica, de modo que se a gente comparar o mesmo site atualmente e 10 anos no passado, é uma diferença gritante. Os sites antigos eram feitos em HTML básico e eles tinham essa estética bagunçada e muitas vezes bem feia. Mas isso tudo mudou com a chegada da Web 2.0. Que é um conceito que se popularizou por volta de 2004, que separa a internet dos anos 80, 90 da internet dos anos 2000, pois ocorreu uma mudança muito grande de como a internet funcionava. Hoje em dia é tudo mais bonitinho, o minimalismo tá gritando na nossa cara há muito tempo, mas nem sempre foi assim. O começo da internet 2.0 foi algo mágico e hoje eu quero relembrar um pouco o passado em uma época que você provavelmente nem era nascido ainda. Mas antes disso é com todo o ânimo que eu informo que esse vídeo está sendo patrocinado por World of Warships, que é um jogo de batalha naval online e gratuito para PC, contando com mais de 40 mapas exclusivos com gráficos e efeitos impressionantes, principalmente a textura da água, tem todo um sistema de clima dinâmico, os próprios navios do jogo são projetados a partir de documentos históricos, tendo uma gama enorme de possibilidades para você jogar, como os encouraçados, os cruzadores, submarinos e até mesmo porta-aviões. O jogo tá sempre atualizando, tendo novidade todo mês, seja com navios, cosméticos, nações ou classes, e até mesmo com collabs que muitas vezes acontecem, como foi o caso dos Transformers ou do Godzilla vs o King Kong e diversas outras que acontecem com muita frequência. Você pode jogar sozinho ou convidar seus amigos, lembrando que o jogo também está disponível para console, podendo jogar no Xbox ou no PlayStation. Você pode fazer o download do jogo agora mesmo acessando o link na descrição. Na hora de se registrar, utilize o código BRAVO para você adquirir 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e um navio para começar bem no jogo. E vamos continuar pro vídeo. Nos anos 80, a internet era algo muito passivo, de modo que funcionava como uma televisão ou apenas uma rádio, continha apenas sites bem estáticos e bem sem graça, para ser sincero, que seu único propósito era para as empresas transmitir informações ao público. Com a quantidade limitada de recursos que tinha, era realmente o melhor que dava para se fazer na época. Muitos sites tinham combinações de cores estranhas, um aglomerado de texto por todo canto, isso se devia ao fato da limitação da época, mas com a chegada dos anos 2000, simplesmente o surgimento da Web 2.0 veio para mudar tudo. A principal diferença entre esses dois períodos é que os usuários pararam de ser passivos. Na Web 1.0, quem usava a internet era basicamente algumas empresas, apenas para passar informação e tudo mais, e as pessoas mal tinham acesso para poder criar livremente. Mas com a entrada da Web 2.0, você finalmente poderia criar conteúdo em si, então existe essa diferença que o povo fala que a internet começou a ser ativa, por isso ocorreu a popularização de blogs, redes sociais por todo canto, Orkut, MSN e um monte de coisa que surgiu nessa época. Lembrando que isso é muito mais um conceito do que algo físico, as pessoas dividem a internet assim, até porque não lançou uma internet 2. Os anos 2000 é puramente nostálgico, e pra gente conseguir dar uma olhada nisso de perto, eu vou utilizar um site chamado Weebly, e ele tem uma funcionalidade muito boa, ele indexa alguns sites, especificamente aqueles que não possuem JavaScript, que caso você não saiba, basicamente todo site atual usa essa linguagem. Então ele só vai mostrar sites que não tem JavaScript, na sua maioria sites antigos. A gente pode pesquisar como se fosse um Google, mas melhor que isso é utilizar essa função chamada Random, que joga a gente para um site completamente aleatório do passado. Esse site ele é um domínio público de imagem, pelo menos é o que ele diz. Na página inicial tem um texto muito mal formatado que diz o seguinte: Burning Well é um repositório de imagens de domínio público. Você é livre para baixar, copiar e usar as fotos que você encontrar aqui para qualquer finalidade. Essas imagens gratuitas foram doadas por fotógrafos de todo o mundo. E logo abaixo tem uma lista onde a gente pode escolher por categoria. Abrindo a categoria de plantas, obviamente temos bastante fotos de vegetação, árvores e todo tipo de coisa referente a isso. Apesar do site estar bem organizado, dá pra ver que é realmente um site antigo, ainda mais pela qualidade das fotos. Imagens de paisagem tendem a sempre ser fotos extremamente bonitas e com uma qualidade muito boa, mas nessas aqui dá pra notar sim uma diferença, como se fosse uma foto antiga. Abrindo qualquer imagem, do lado direito mostra algumas informações sobre, como a descrição da foto, o tamanho e até mesmo o nome do dono que enviou. Conforme a gente vai explorando e dando uma olhada nesses sites, é um sentimento bem único, eu diria. Ver algo tão antigo é bem diferente, ainda mais quando é algo feito por outro ser humano. Uma pessoa tirou essas fotos, uma pessoa que tem ali sua vida, seus sentimentos, resolveu postar essa foto em um site completamente aleatório da internet, e anos depois, eu e agora vocês estamos presenciando um pedacinho dessa história.
O nosso próximo site é algo dedicado ao Garfield. Aparentemente a gente está na zona do Garfield, e esse site ele é bem simples comparado ao último, mas algo que chama muito a minha atenção é realmente sua estética. Esse site consegue transmitir uma sensação tão forte de nostalgia, mesmo eu nunca tendo entrado ou visto esse site na minha vida inteira, é simplesmente insano. Explorando a página a gente consegue ver algumas informações sobre os personagens do desenho. Esse é o Garfield, é o gato favorito da América. Sua primeira aparição foi em um quadrinho no dia 19 de junho de 1978, seu último livro publicado foi lançado dia 6 de junho de 2023. Aparentemente o dono desse site atualizou o site recentemente, até porque contém uma informação muito recente, e o que tira a possibilidade de uma criança ter feito isso, que era genuinamente o que eu tava pensando. E mano, isso aqui é simplesmente lindo, alguém está mantendo esse site funcionando e principalmente atualizando ele. Ainda conta com uma mini página para as pessoas deixarem uma mensagem, inclusive tem postagens bem recentes. Alguém ama muito essa estética antiga e principalmente o Garfield para manter tudo isso até hoje. Puramente arte. O sentimento que eu tenho de acessar algo antigo é puramente belo. Eu não sei sua idade, mas saber que simplesmente houve um tempo em que a internet era algo muito mais simples do que é hoje, algo sem tanto controle, uma coisa que estava apenas tomando forma. É estranho saber que existem muitos sites, muitas histórias que simplesmente eu nunca vou conseguir saber. É genuinamente como se eu me aproximasse de uma realidade que eu nunca presenciei. Se um dia o apocalipse chegar, eu aconselho que você tenha conhecimento desse site. Wildwood Survival se trata de um site com informações úteis de sobrevivência, é genuinamente um site completo ensinando tudo que você possa imaginar, tanto que nas primeiras páginas é algo completamente maluco, ensinando como fazer fogo utilizando uma coca e chocolate e simplesmente ensinando como fazer fogo utilizando gelo. E por mais absurdo que pareça, eu dei uma olhadinha e realmente funciona aparentemente. E pra quem ficou curioso sobre o gelo, basicamente ele pega um blocão de gelo e ele fica moldando até transformar isso numa espécie de lupa e utiliza debaixo do sol realmente como uma lupa, usando para fazer fogo e acender coisas. Ele tentou realmente muitas vezes, ele até desenvolveu uma técnica para conseguir esculpir o gelo de maneira ideal, e fora essas duas loucuras aí que eu citei, tem realmente tudo que você poderia precisar para sobreviver em uma floresta, até mesmo como transformar seu sapato em uma espécie de sapato evoluído, e eu realmente não sei o nome disso, e aí você consegue andar no barro, até mesmo se proteger de animais perigosos. É tipo uma Wikipédia da sobrevivência. Genuinamente é bem interessante passar um tempo por esse site. Você pode aprender a fazer armadilhas, ferramentas e qualquer coisa que você conseguir imaginar. Para o nosso próximo site, se você tem um coração mole, eu aconselho que você pule essa parte do vídeo, pois a história que essa página conta não é uma das mais felizes. Um homem na qual não se identificou resolveu criar um site apenas para contar a história de um gatinho que ele achou. Esse pequenininho aí na tela se chama Fluff. Ele apareceu do lado de fora da casa do homem, tendo por volta de 4 semanas de vida. Ele aparentemente era uma pessoa comum, onde morava em uma casa com alguns gatos. Acontece que ele se apegou muito ao gatinho e resolveu criar uma página para contar sua história. Eu não quero me estender muito nesse site, apenas eu tirei um tempo pra ler e é simplesmente incrível o amor que o dono sentia pelo Fluff. Esta foto foi tirada durante a primeira semana dele na casa, Fluff dormindo com seu boneco de leão. O Fluff tinha umas manchinhas no rosto e o dono dizia que parecia ser fios de cabelos que iriam crescer com o tempo, então ele achava o gatinho muito fofo e resolveu dar esse nome pra ele. Fluff é algo como fofo ou macio, que era o que ele achava do gatinho. Enfim, o autor ele vai contando toda a história do Fluff e é realmente muito longa, tem muito detalhezinho pequenininho, muita coisinha besta, muita coisinha boba, que realmente dava pra cortar do site, mas ele deixa porque ele se importa muito com esse gatinho. Eu tirei um tempo pra ler isso aqui e eu fiquei muito emocionado, é muito bonitinho como ele gostava do gato, mas o que aconteceu foi que em determinado dia, o Fluff ele acaba contraindo uma doença e depois dali acontece umas coisinhas tristes e o inevitável acontece. O mais belo de tudo é que o dono do site ele fala como ele começou tudo isso. Ele resolveu criar essa página e escrever assim quando ele encontrou o Fluff, mas ele só conseguiu terminar quando o Fluff já tinha ido embora, e ele foi registrando tudo que ele lembrou. Eu vou estar colocando o link aí na tela, se vocês quiserem procurar e dar uma olhadinha na história do Fluff, fiquem à vontade, é só vocês pegarem e jogarem na URL, e eu definitivamente espero que o Fluff esteja em um lugar melhor. É uma grande honra ser adorado por um gato, e Fluff me homenageava todos os dias. Sentirei pra sempre a falta do meu pequeno Fluff.
O que acontece quando você junta amigos fãs de Star Wars, mais o início da internet, com a possibilidade de criar blogs, você ganha a possibilidade de guardar sua festa do pijama incrível em um site aleatório da internet. Esse site aqui ele é bem divertido, realmente não tem muita coisa, não é nada grandioso, pra ser sincero é muito bobo, apenas podemos apreciar as fantasias incríveis que esse grupo de amigos conseguiu fazer com um orçamento muito baixo. Além disso, esses amigos contam a história ali do filme inteiro através de fotos. Como eu tinha dito, é algo genuinamente muito bobinho, mas é muito legal ver que um grupo de amigos se juntou pra fazer uma besteirinha dessa. Particularmente hoje em dia, eu não vejo muita gente fazendo isso ou tendo simplesmente essa ideia. É realmente algo que só a internet antiga conseguiria proporcionar. No passado, a internet era vista como um lugar emocionante, onde você poderia expressar sua criatividade, um lugar onde você poderia compartilhar suas paixões para o mundo. Era quase como um símbolo de liberdade, onde você poderia simplesmente compartilhar algo que você gostava, seja uma festa do pijama ou apenas a história do seu gato. Hoje em dia essa magia se perdeu um pouco, tudo se modernizou muito rápido e eu genuinamente sinto a falta dessa parada mais humana que tinha antigamente. Se vocês curtiram o vídeo, eu posso fazer uma parte 2, então comentem aí o que vocês acharam. Tem muito site pra olhar ainda, isso aqui é basicamente infinito. E novamente, muito obrigado World of Warships por ter patrocinado esse vídeo. Eu sou o Milk e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!